Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. Há uma estimativa otimista, talvez, de que o homem que vai viver 150 anos já nasceu e que existe, dado o número de informações e a quantidade de conhecimento que se tem hoje a respeito da fisiologia humana, né? Então, pessoas que antigamente, numa determinada idade, eram consideradas idosas, hoje são consideradas plenamente ativas, produtivas e prontas para estender ao máximo essa longa jornada da existência. Isso tem a ver com a abordagem da saúde, né? Isso tem a ver com aquele aspecto chamado, na doutrina médica, das filhas do Asclépio. A Igeia e a Pangeia tem a ver com a Igeia, com a atividade, com a postura preventiva. Esse preâmbulo meu é a propósito da conversa que nós vamos ter agora com a nossa presença, com a presença que me gratifica tê-la aqui, porque é um profissional comprometido há muito tempo com a arte da cura. Eu me refiro ao Gerson Santos, com quem a gente já interage há alguns anos. Ele é naturopata, iridologista e agora tem adquirido uma especialização em nutrição funcional. É com o Gerson que a gente passa a conversar agora. Gerson, prazer em tê-lo aqui. Prazer, na verdade, em tê-lo novamente à minha frente para a gente discutir a respeito dessa vocação sua, desse trabalho seu que se desenvolve na área da cura, né? Eu acho que a cura é mais abrangente do que falar em terapia, né? Já há alguns anos. E agora, com a incorporação de uma nova especialização, a nutrição funcional, é irresistível a provocação. Lá na antiguidade se falava que para preservar a saúde o homem deveria fazer do seu alimento o seu remédio, do seu remédio o seu alimento. Parece que isso está mais do que atual hoje, né? Perfeitamente, porque a célula nossa, para viver, ela precisa de 108 nutrientes, entre as vitaminas, minerais, os ácidos graxos, né? E os aminoácidos essenciais, tudo isso, 108 nutrientes. Quando falta nutrientes, essa célula ela vai atrás de sobrevivência. Então ela lança mão dos mecanismos milenares de sobrevivência. Então ou ela entra em apoptose natural ou vai se dividir para continuar viva. É onde começam as doenças degenerativas. Então isso me intrigava muito, porque muitas pessoas morrendo com os exames laboratoriais normais, não é? Não estamos aqui para atacar ninguém, nós estamos aqui para somarmos conhecimento e trazer informação. E constatarmos algumas verdades que nem sempre vêm. Sim, trazer informações para a população e mesmo para os profissionais. Então, segundo o Dr. Braille, do Instituto de Nutrição Funcional nos Estados Unidos, desde 2005, um trabalho muito forte que ele fez, a causa das doenças. Então, a diabetes, por exemplo, se pode prever 3 anos, 5 anos antes dela ser diagnosticada. Artrite, reumatismo, são doenças que podem se prevenir pela bioquímica. Então ele fez um trabalho excelente nesse paper aqui que ele desenvolveu, os 4 estágios, como que surgem as doenças. Então a primeira alteração é a bioquímica, o sangue começa a alterar sem sintoma. Aqui não tem sintomatologia, não tem dor. Não se sente então, nada. Não sente nada, mas o sangue já diz, porque o sangue é a foto de como a célula está vivendo. Não tem nada em termos de dor, aí vai para o segundo estágio. Aqui já tem uma leve sintomatologia, o segundo estágio, que é uma alteração justamente desta bioquímica ou da função orgânica, mas ainda não se tem muito dor, não tem muito sintoma, então vai para o terceiro estágio. Aqui já tem sintomas. Aqui o paciente já começa a se queixar. Muita dor, insônia, não dorme, cansaço. Ele tem as suas queixas e vai a um profissional e diz, não, olha, isso é coisa do estresse, espera um pouquinho mais, tá? Então vamos esperar um pouco mais. Volta daqui a 6 meses. Quando ele volta, muitas vezes já é um caso de necrose ou quase morte daquele órgão. E a bioquímica já, antes de chegar nesse estágio de quase morte, já estava mostrando lá o problema, que é o nosso hemograma. Então o hemograma hoje é o top. É do hemograma que se parte todas as abordagens para se chegar
a um diagnóstico, porque o hemograma é a cópia de como a célula está se nutrindo. Então, quando o profissional olha, o hemograma normalmente traz aqui a estatística. Isso aqui não é funcionalidade. Isso aqui é a estatística para o profissional fazer a sua leitura, a leitura, a interpretação. Uhum. Mas, lamentavelmente, tem muitos profissionais que fugiram da matemática. Então, se eu pego aqui, por exemplo, a hemoglobina 11,5 a 15, o laboratório coloca. Ah, está dentro da referência? Pode ir embora, está bem. Depois pega aqui o volume corpuscular médio. Ah, está lá entre 95, perto de 100. Está ótimo, está bom, está dentro da média. Ou está muito próximo aqui do limite inferior, desvio para a esquerda. Está ótimo, está bem, está dentro da média, eles acham que estão bem. E, por fim, o RDW, pasmem, tem laboratório que nem faz no hemograma. Isso aí é marcador de quê? Esse aqui é um marcador de morte súbita. É um marcador de inflamação, é um marcador de estresse oxidativo, é um marcador o quanto aquele corpo está inflamado. Então, esse hemograma é de uma paciente nossa que passou em 4 ou 5 profissionais e todos disseram que o exame estava normal. Então, você vê que tudo aqui o ideal seria que tivessem... O RDW deveria ser no mínimo 12 aqui. No meio, então, 12, no meio 12, dessa barra. Então, a hemoglobina, por exemplo, se eu pego 11,5, somo com 15, então eu teria aqui em torno de quanto? 26. 6 dividido por 2, então tem que ter o centro aqui, o meio. Aí eu estou fazendo interpretação funcional. Do contrário, eu estou fazendo interpretação estatística. E o paciente não é estatística, ele é uma pessoa. Ele é um indivíduo, então eu tenho que otimizar. E isso aqui vai otimizar também os resultados. Pega uma senhora, por exemplo, a nossa avó, não é? 65, 70 anos. O que justifica que a hemoglobina dela esteja em 11? Está dentro da média. Mas uma senhora que não perde mais sangue, não menstrua mais, então ela não poderia estar em 11. Em 11 já é o limite inferior. Então, se eu não começo a otimizar isso aqui, ela vai no caminho justamente da anemia. 11, alguns laboratórios colocam aqui a estatística, 11 já é anemia. Só que eu vou esperar chegar em 10 para começar a ajudar esta paciente, então por aí vai. E o RDW, ele é de grande importância porque ele mede também o quanto de células pequenas e células grandes estão circulando junto. Por exemplo, você tem uma fábrica de pires. O normal da máquina de pires é produzir pires de todos do mesmo tamanho. Daqui a pouco aparecem uns pires pequenos, uns pires grandes. Lá na qualidade de produção da empresa, o que está ocorrendo? A máquina está desregulada. Tem que ajustar. Assim também a nossa medula óssea. Então, o volume corpuscular médio e o RDW são 2 biomarcadores excelentes para se observar doenças que estão vindo a caminho. Normalmente, a diabetes, o RDW vai estar alto, porque é uma doença inflamatória, e ele mede a inflamação. Mas na diabetes, especificamente, você fala que há uma outra leitura que não se faz mais a partir da taxa de glicose. Vamos deixar isso para o próximo bloco. Sim. Nossa presença hoje é de Gerson Santos, naturopata e iridologista, especialista em nutrição funcional. Voltamos já. Voltamos com a presença do naturopata e iridologista e especialista em nutrição funcional, Gerson Santos. Especialista em nutrição funcional, pode se dizer nutrólogo? Não, nutrólogo seria médico, né? Médico, né? Tem que ter uma formação acadêmica. Vamos retomar o questionamento que eu te fiz no encerramento do bloco anterior. Hoje é uma reavaliação do critério de aferição, de marcação da diabetes, que não seria mais baseado na taxa de glicose, mais no índice da insulina. Sim, porque antigamente a Associação Mundial de Diabetes colocava 110 Sim. diagnóstico de diabetes. 109 já não era diabetes. Olha que paradoxo. 109, um décimo apenas, eu não era diabético. 110 já era diabético. Aí baixaram. Agora é 100. Com 100 de glicose, você já está lá no pé de diabetes. Mas olha como que isso engana. Medir só a glicose deixa muito a desejar. Hoje, o que vale não é a glicose. Hoje é o índice Roma.
O índice Roma é o biomarcador excelente. Existe aí na internet um programético, você pode baixar e você calcula. Eu tenho aqui 2 pacientes, por exemplo. Paciente A. Olha como que é perigoso você mensurar, medir somente a glicose. Paciente A, glicose de 110. Insulina, 5. 5. Calcula-se, o índice Roma dele está em 0,68. Significa que esse indivíduo aqui está muito bem. O pâncreas dele, as células beta, ainda está com a capacidade, usando apenas 47,6% da capacidade das células beta. Tem uma reserva muito boa. Então, tranquilo. Agora, tem que fazer a medição da insulina. O que está mandando aqui é a insulina. Mesmo com a glicose de 110, mas a insulina dele está em 5. O ideal é abaixo de 5. Mesmo assim, quanto mais baixar a insulina, mais segurança, porque a insulina traz uma série de problemas. Ela engorda, cria obesidade, ela inflama, cria hipertensão, cria uma série de outras patologias na esteira da insulina alta. Vamos ver o paciente B. Paciente B, uma insulina de 85. Opa, tá ótimo. Diz o profissional a ele quando pega um exame desse. 85. Pode ir embora, pode comer sua pizza, pode comer seu pão, pode comer seus carboidratos lá, pode viver tranquilo. Está com 85, está com a saúde de um menino de 25 anos. Mas esqueceram de olhar a insulina dele quanto estava. Aqui estava a insulina com 18. Não, você falou 85, então era o índice de glicêmico, a glicose. Glicose. Uhum. Agora a insulina. Olha a insulina. A insulina 18. O que gera o índice Roma? Olha o índice Roma dele. 2,26. Diabetes. Pela Associação Mundial de Endocrinologista é 1,8 ou até 2 no máximo. Esse aqui já ultrapassou. Então as células beta dele já está pisando fundo no acelerador. Olha só, 186%. As células beta já não tem mais reservas, quase acabando a reserva. Num caso deste, tem que pedir o peptídeo C para ver se esse pâncreas já não está estrangulado lá, porque com esta insulina de 18, é muito perigoso, já é diagnóstico de diabetes. Não é? Então o profissional tem que entrar urgente aqui com a qualidade de vida nesse paciente, senão ele vai perder esse paciente aqui. E aquela pessoa que vem reclamando há muitos anos, e muitas queixas, muitos remédios, muitas interferências, mas não dá resultado porque a insulina dele, a resistência à insulina está muito alta. Ô Gerson, a melhor dieta, a mais saudável, comprovadamente, se existir, a melhor dieta, ela prescinde, ela dispensa a suplementação? Olha, por melhor que seja o estilo de vida hoje, precisa da suplementação devido à depredação do solo, né? Nosso solo hoje está pobre em magnésio, em selênio, em manganês, enfim, todos esses oligoelementos que vêm da nossa querida Mãe Terra. A Terra hoje está cheia de agrotóxicos demais, estão depredando nosso solo. Então você pega uma fruta bonita, linda, um tomate lindo, tal, aquilo ali está cheio de agrotóxicos, não é mais alimento, é um produto alimentício. Você chega numa gôndola hoje no supermercado, você vê lá, nas prateleiras, né? Produtos alimentícios, não temos mais alimentos. Então, se nós pudermos encontrar os orgânicos aí, mesmo assim, ainda precisamos fazer a suplementação, porque a suplementação nos ajuda a trazer estes 108 nutrientes para a capacidade da nossa célula tornar-se funcional. Como é que a gente vê, assim, eu comecei a nossa conversa de hoje falando a respeito do nível de informação que se tem hoje a respeito da fisiologia humana, né, que nos permite também sermos otimistas na medida que um diagnóstico tempestivo, um diagnóstico a tempo, permite fazer uma correção de rota. Nesse aspecto, até eu quero lembrar que você falou de antecipação de diagnósticos aqui, mas a iridologia permite antecipar diagnóstico, né? Sim, porque a iridologia ela vai trabalhar com a estrutura do genoma, não é? Ela pega lá o genoma e mostra as tendências naquela área, naquele órgão. Predisposições orgânicas. Porque ninguém adoece do que quer. Eu vou escolher ter uma patologia hepática ou cardíaca, ninguém escolhe. O órgão mais fraco, no caso de uma intoxicação, é aquele que vai pedir a conta primeiro, não é? Então a íris é muito útil. Agora, somando a íris juntamente com a nutrição, porque uma diabetes, por exemplo, você pode também, através do hemograma,
você pode prever o caminho que esta pessoa está indo. Diabetes, a pessoa não deita sem diabetes e acorda com diabetes. Aliás, toda patologia quase ela é construída normalmente por hábitos, né? Sim, por construída hábitos. por hábitos, que recorrentemente vão empilhando tijolinhos naquela patologia. Por hábitos, e justamente a qualidade de vida é o melhor investimento, que é a prevenção. O meu pai, por exemplo, morreu com 97 anos, nunca tomou antibiótico, nunca tomou injeção. Morreu de morte natural, falência múltipla, mas com 97 anos. Eu já estou com 65, vamos ver se eu chego lá no Você tem um crédito de umas 3 décadas, então. A presença hoje é do naturopata e iridologista e especialista em nutrição funcional, Gerson Santos. A gente volta já. Voltamos com a presença do naturopata e iridologista e especialista em nutrição funcional, Gerson Santos. Gerson, eu quero ver com você um outro tema que é atraente, interessante e instigante, essa revisão, esse revisionismo que se está fazendo de certas dietas. Tem alimentos que são vilanizados numa certa época, depois são resgatados, são redimidos, outros passam a ser proscritos, né? Nós temos o exemplo do café. O café durante muitos anos foi proscrito, principalmente para pessoas que tinham as chamadas pessoas nervosas. Depois ele se resgata como um excelente estimulante cerebral. O ovo então era o agente do colesterol. Hoje há uma defesa veemente do ovo como um dos melhores alimentos que existe. Ao mesmo tempo, nós temos situações que são interessantes de acompanhar, porque na medida que há uma consciência da população, a gente se questiona como é que fica todo o aparato econômico envolvido na produção desses alimentos, como, por exemplo, trigo e leite. Parece que é indiscutível a questão do glúten e também a questão da lactose. Como é que você vê isso? Eu vejo sempre a questão mercadológica ou os interesses econômicos. Os interesses econômicos, né? Porque já tem muitos trabalhos mostrando que o leite ele é mais prejudicial do que benéfico, não é? Tempo que não permite a gente apresentar esse trabalho, mas já existe. Quem quer buscar informações hoje, sabe-se que o leite hoje está muito cheio de hormônios. Coloca-se um hormônio, a vaca prenhe continuar dando leite, injeta-se hormônios para que ela não pare de produzir leite. As vacas antigamente, lá no sítio, que viviam livres lá, comendo capim normal, tal, sem estar em confinamento, hoje é tudo confinado, tudo com antibiótico, né? Então isso vai para o leite. Quem te garante hoje que o leite que você está tomando não está cheio de antibiótico? Então aí vem os problemas de seios, problemas de próstata, problemas de útero e por aí vai. Esses antibióticos de animais em produtos como leite e outros, né? Carnes também de alimentos animais confinados. Então tudo isso aí nós temos que ficar com o mais natural possível. Aí pergunto, mas de onde é que vamos tirar o cálcio? Já tem estudos também mostrando que o cálcio do leite ele não é tão assimilável. Ele causa mais problemas do que ajuda. Esse cálcio não metabolizado ele vai endurecer nas artérias, então estão aí as doenças coronarianas, né? AVC, Alzheimer, Parkinson, doenças cerebrais, tudo isto, falta de oxigenação no cérebro e o corpo da pessoa vai inflamando. Está uma pandemia hoje de inflamação. Então o RDW que nós falamos ali agora há pouco, ele também é um marcador de doenças inflamatórias. Então esse aqui é um trabalho que foi feito em 2005, mostrando que todas as pessoas que tinham RDW mais de 12, 8.175 pessoas, em 20 anos de segmento, nenhum deles mais estavam vivos com 20 anos, porque o corpo estava inflamado. Você observa também que a doença inflamatória hoje é uma pandemia. Isso aqui é um paper do meu professor, Dr. Lai Ribeiro, que eu considero muito, gratidão a ele, onde ele mostra aqui que o ômega 6 é excelente. Só que o ômega 6, se esta enzima estiver alta, que é a D5D, que é a delta 5 desidrogenase, se esta enzima desaturase, né, delta 5 desaturase, se esta enzima estiver alta, o corpo estando inflamado, ela vai bloquear o ômega 6 e transformá-lo em ácido araquidônio, que é inflamatório. Aumenta a inflamação. E aonde é que nós encontramos
ômega 6 hoje? Todos os óleos refinados, seja de soja, girassol, milho, todos esses óleos refinados, além do refino, eles foram hidrogenados e acrescentaram ômega 6. Então, a insulina alta, volta a insulina, aumenta a enzima D5D, transforma em ácido araquidônico pró-inflamatório, prostaglandinas tipo 2, pró-inflamatório. Então, as pessoas estão inflamadas. Quase todo mundo hoje tem dor, reclama de dor. É uma pandemia a inflamação subclínica. Quase todo mundo, você faz uma PCR ultrassensível, está lá em cima. Você faz uma homocisteína, está lá em cima. Os biomarcadores da inflamação. Você faz o ácido úrico e vai estar lá em cima. Porque as pessoas estão comendo alimentos pró-inflamatórios. E o leite é um deles. E o insuperável e delicioso pãozinho crocante. Pão francês crocante. Aí... Para generalizar, né? Para falarmos de tudo que vem do trigo, dos biscoitos, das massas, das pizzas, tudo. Sim, aí já entramos na questão das doenças ligadas ao intestino, as doenças ligadas às alergias, às intolerâncias e também a hipersensibilidades, que alguns nutricionistas não fazem essa distinção, como os nutrólogos lá, os nossos professores fazem. Porque a alergia é uma coisa, intolerância é outra coisa bem diferente, hipersensibilidade é outra coisa. Então, a maioria, quase que 90% da população hoje tem algumas destas intolerâncias ao glúten. Aí diz, mas tem que ser doença celíaca? Não, nem sempre. Não quer dizer que são só os celíacos que têm intolerância ao glúten, porque a gliadina e a glutenina são duas proteínas, o que elas fazem no intestino? Elas criam uma permeabilidade na junção estreita. O intestino abre aquela cola de bater a farinha com a água, que vai virar o glúten. Na natureza não tem glúten. A natureza é construída quando você pega a farinha, mistura com a água e bate ali aquela cola, aquela liga. Aquilo ali vai grudar lá na junção estreita do intestino e vai criar aberturas. Então vão passar pedaços de alimentos não digeridos para o sangue e vai criar o que se chama de homologia estrutural. A estrutura já está parecendo com a sua tireoide. Está parecendo com o seu pâncreas. Aí começa as doenças degenerativas. O intestino, o corpo começa a agredir a ele mesmo, causado por um alimento ao longo tempo usando como alimento. Na realidade, aquilo está prejudicando não só a microbiota intestinal, como também os colonós, que é o revestimento das células do intestino delgado, e também os colonócitos, que é o revestimento do intestino grosso. Entra para o intestino, entra para o corpo, sangue, na circulação, cai lá e o sistema imune reage. Inflamação. Vai cair no processo inflamatório. E essa perfuração do duto inclui, inclusive, o escape, o vazamento de fezes? Não diria assim já no final, porque as fezes já estão lá no final já do intestino, no reto, lá no intestino, mas é mais mesmo a hemorragia estrutural. São pedaços de alimentos que não foram bem digeridos ainda, mas já tem uma certa configuração parecida com a estrutura de uma célula de algum órgão do corpo. Só que o sistema imune... Quer dizer, com uma dieta saudável... O sistema imune, ele agride essa célula, essa hemorragia estrutural, vai parecendo já com célula, vai começar a agredir. Só que quando ele não diferencia uma tireoide, ele começa, que é a questão aí do hipotiroidismo, que é outra pandemia hoje, né? E as doenças autoimunes, todas elas. Ô Gerson, você sabe que as dietas são modismo, a gente sabe, né? Hora aparece uma dieta, hora aparece outra, e existem as clássicas que permanecem, porque tem uma dieta que é baseada realmente na dieta cetotônica, baseada basicamente em proteína e fibras, né, e vegetais, e tem uma dieta que teve uma época que repercutiu muito aí, parecia que tinha um certo fundamento, que era a dieta do tipo sanguíneo. Tem algum fundamento essa dieta? Sim, a dieta do tipo sanguíneo, o doutorado, quando ele fez esse trabalho, ele pesquisou muito e começou com a família dele, e ele depois foi para populações de algumas regiões do mundo aí, fez um trabalho muito, muito bom, tá todo estruturado no livro dele, e as pessoas, por exemplo, tipo O, que é o tipo caçador, é o tipo das proteínas, né? Só que antes dele existe um outro trabalho que é com relação às colônias africanas que viviam de caça e pesca. Quando foram para a Europa, acabaram as caças e as pescas lá na região deles, migraram para a Europa, chegaram lá e encontraram civilizações já evoluídas, que já usava o trigo, o grão, o
o arroz, então o DNA deles era carnívoro. Quando eles passaram, e na íris dá para ver nitidamente, aquelas pessoas que têm a íris azul, quando a gente observa assim, com 3 anos de idade, tudo certinho. Quando começou, até os 3 anos, quando deixou o leite da mãe, começou a comer farináceos, aparece lá as alergias na área do intestino. Aí a mãe está do lado do rapaz, cheio de alergias, cheio de muco, cheio de... Aí eu pergunto para a mãe, quando é que começou essa alergia? Ah, desde pequeno. Eu falei, não. Começou quando a senhora parou de dar o peito para ele começou a comer a maisena, os mingauzinhos, não é isso? Verdade, lá com 3 anos ele teve uma crise disso aqui e tal. Lá começou a alergia. Hoje ele está com a flora intestinal que chama disbiose, né? A disbiose hoje é uma doença também muito grave, porque se o intestino não estiver bem, não adianta dar suplementação. Tem que melhorar primeiro a flora intestinal. O intestino já é celebrado como o segundo cérebro, né? Sim, o intestino hoje é considerado um órgão. A microbiota hoje é um órgão virtual que tem mais bactérias do que células em nosso corpo. Porque as bactérias dessa microbiota é 10 a 14 e células são 10 a 13. Então, tem mais bactérias que nós temos na microbiota do que células no corpo. Por isso tem que ter uma microbiota perfeita, equilíbrio, né? Bactérias boas, os firmicutes, os bacteroides têm que estar em equilíbrio. Senão, nem adianta a suplementação se não corrigir primeiro a produção da usina, né? Onde é que produz os nutrientes para nós. Quero agradecer muito, Gerson, sua presença aqui, o compartilhamento desse conhecimento conosco, né? Com nossa audiência. E me congratular, cara, com esse trabalho que você faz já, essa estrada longa que você tem, semeando essas noções tão fundamentais de saúde. Muito grato pela sua presença. Muito obrigado. Nós temos um projeto aí, no próximo dia 9, nós fazemos palestra, fazemos workshop, fazemos oficinas, e dia 9 começaremos no bairro Ponta da Fruta. Vamos ter ali uma semana, uma oficina de saúde. Você está convidado, os amigos aí. Vai ser um prazer. Estão convidados, começamos dia 9 até o dia 16, todos à noite vamos ter nossos aparelhos que medem o corpo, medem as vitaminas, medem os minerais por biorressonância, vamos ter tudo isso lá à disposição da população. Hoje a presença do naturopata e iridólogo e especialista em nutrição funcional, Gerson Santos. Até já. Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você.